Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Saudamos a você, querido irmão na fé, que acompanha o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio da IELB. Eu sou o pastor Samuel Volter, sou pastor da Igreja Luterana na cidade de Osório. E é um prazer ter a sua companhia neste momento de estudo, que ele seja uma bênção para você, para a sua família. E hoje nós queremos refletir sobre o capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos, texto em que nós encontramos a defesa do apóstolo Paulo diante do governador Festo e também do rei Herodes Agripa II. Convido você a ter em mãos a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Nós faremos a leitura na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Faremos alguns comentários sobre trechos do texto conforme vamos lendo. Vamos então à leitura do nosso texto. Nos diz o seguinte: Atos capítulo 26. Agripa disse a Paulo: "Você pode apresentar a sua defesa." Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: "Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo o que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião, e agora estou aqui, sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. E é por causa dessa promessa, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos?" E Paulo disse ainda: "Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los." Queridos irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo aqui a sua defesa diante do governador Festo e também do rei Herodes Agripa II. Este rei Herodes, ele é bisneto do grande rei Herodes o Grande, aquele que mandou matar os meninos depois de receber a visita dos magos do Oriente por ocasião do nascimento de Jesus. Herodes o Grande, ele tinha sido convertido ao judaísmo e então a sua família inteira conhecia os costumes judeus. Então, como consequência, o rei Herodes Agripa II, agora também, ele também conhecia intimamente as questões judiciais e também os costumes dos judeus. E o rei, ele era também influente em questões religiosas e ele tinha autoridade política para designar o sumo sacerdote. Mas ele não tinha muita popularidade por causa da sua relação incestuosa com a sua meia-irmã Berenice. Então, diante deste rei, o apóstolo Paulo apresenta o seu currículo, desde a sua juventude, mostrando que ele era um legítimo judeu. Disto ninguém podia duvidar absolutamente. Afinal, ele mesmo fazia parte do grupo dos fariseus,
por assim dizer, os mais fanáticos e fundamentalistas entre os judeus. E não apenas isso, ele era, senão um membro, um grande agente do próprio Sinédrio, né, o tribunal dos judeus, e ele concordava com as suas decisões, inclusive as decisões de condenação à morte de cristãos. Que muitos deles foram martirizados, como por exemplo Estevão, que foi o primeiro mártir cristão registrado, com o que Saulo, na época, concordou e apoiou. Paulo havia concordado e havia acompanhado a execução de Estevão por causa da sua fé. Ou seja, a sua relação com os judeus, com os fariseus, com a elite, a casta de elite do povo judeu, com relação à sua história no judaísmo, não havia absolutamente nada a ser questionado. E a própria questão da ressurreição dos mortos, ela fazia parte da religião e da própria crença judaica. Então, o que o apóstolo Paulo deixa claro é que não tinha nenhum sentido ele ser acusado injustamente por proclamar que a ressurreição de Jesus era a base para a ressurreição daqueles que creem. Em Jesus, o Messias, se cumpre também a esperança final dos judeus. E é o cumprimento final das promessas do Antigo Testamento. Promessas e profecias que todos os judeus muito bem conheciam, inclusive o rei Agripa II. Seguindo o nosso texto, dos versículos 12 até o 18, e Paulo continuou: "E foi por isso que eu viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim." Então eu perguntei: "Quem é o Senhor?" E o Senhor respondeu: "Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como o meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que eu lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus." O apóstolo Paulo continua contando a sua história e, como ele havia deixado claro, na condição de um judeu fundamentalista, fanático, fariseu que perseguia os cristãos, ele estava indo para a cidade de Damasco. E foi às portas desta cidade que aconteceu a guinada completa na sua vida, quando o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E o apóstolo Paulo conta este fato de maneira bem detalhada. Ele diz que todos aqueles que estavam acompanhando ele caíram no chão. E também diz que o próprio Jesus falou com ele em hebraico. E um detalhe importante nesse texto, as palavras de Jesus: "Não adianta você se revoltar contra mim." Uma tradução mais literal destas palavras seria: "É duro você se revoltar contra os aguilhões." Um aguilhão era uma vara
com uma ponta de ferro que era usada para conduzir bois, para fazê-los ir na direção correta. Então, essa expressão de Jesus aqui, é duro se revoltar contra os aguilhões, é a figura do boi que, quando cutucado, dá coices contra o próprio aguilhão. Hoje, talvez a gente diria diferente. Hoje diríamos, não adianta dar murro em ponta de faca. A intenção de Jesus, ao dizer isto ao apóstolo Paulo, pode ter sido dizer ao apóstolo Paulo que a sua oposição, a sua luta era completamente inútil. Ou então que ele precisava se arrepender de perseguir a Jesus e passar a crer nele. Então o próprio Jesus, na sequência, explica qual seria a missão de Paulo dali adiante. Claro que Paulo agora aqui ele omite algumas informações, como por exemplo, que era o Jesus de Nazaré que estava falando com ele. Também não diz que ele ficou cego, também não diz como foi curado por Ananias, nem o que Ananias lhe falou, mas ele deixa claro que a sua conversão, naquele momento da aparição de Jesus, também foi o momento do seu chamado para ser apóstolo, para ser servo e ministro de Cristo. Dali em diante, Paulo deveria servir aos propósitos de Jesus, o propósito de salvar pessoas, de trazer pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus, de tirar pessoas do poder de Satanás e trazê-las, levá-las a Deus. São maneiras diferentes de falar da conversão, e deixando a ênfase no estado ou debaixo de que autoridade a pessoa se encontra antes ou depois da conversão. Trata-se de uma mudança completa, como por exemplo a que aconteceu na vida do próprio apóstolo Paulo, e que por meio da fé em Cristo, todos recebem a oferta do perdão dos pecados e da salvação eterna. Ainda hoje, a situação é a mesma. A missão de cada cristão continua sendo a mesma. Testemunhar de Cristo. Cristo para todos. Para que todos também sejam convertidos. Para que todos também sejam trazidos das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Que saiam do domínio de Satanás e venham para o reino de Deus. Seguindo em nossa leitura, dos versículos 19 até o 23, nós lemos assim: E Paulo terminou dizendo: Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Eu anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, e em toda a Judéia, e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostravam que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas, até hoje, Deus tem me ajudado. E por isso eu estou aqui, trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Paulo aqui faz um resumo e apresenta a essência do seu ensino, a essência da sua pregação, a essência da pregação dos demais apóstolos também. E notem que é uma mensagem muito semelhante à mensagem que João Batista trazia, que João Batista também pregava. E pregava arrependimento, e como diz, que as pessoas deviam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidas. O arrependimento, ele não pode ser, ele não é verdadeiro se ele é só da boca para fora.
Mas o verdadeiro arrependimento significa mudança de atitude, significa uma mudança completa nas ações, nos pensamentos, nos sentimentos. Quando uma pessoa se arrepende de fato dos seus pecados, as suas atitudes vão demonstrar a sua nova posição, a sua nova condição diante de Deus. É a intenção de não tornar a repetir aquelas mesmas coisas que se sabe que são erradas. E o apóstolo Paulo mostra que ele estava pregando e ensinando algo que não tinha novidade nenhuma para nenhum judeu, a não ser a mesma mensagem que Moisés e os profetas também já tinham falado, também já tinham pregado, e tinha tudo se cumprido em Jesus, na sua morte e ressurreição. Logo, não tinha novidade nenhuma na pregação e no ensino do apóstolo Paulo. E dando sequência à nossa leitura dos versículos 24 até o 29, quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco! Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. E Paulo respondeu: Não, eu não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei: Ó rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu: Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: Pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Os judeus, eles tinham uma grande dificuldade para aceitar a ideia de que o Messias prometido iria sofrer, morrer e ressuscitar. O governador Festo, ele até reconhecia que o apóstolo Paulo era alguém com um bom nível de educação, mas ele não conseguia também compreender o que Paulo estava dizendo. E novamente, o apóstolo mostra que ele não estava fazendo nada escondido, não tinha nada em segredo, pelo contrário, o seu ensino, a sua pregação eram públicos, eram de conhecimento de todos, inclusive do rei Agripa. E aí o apóstolo coloca o próprio rei Agripa em um dilema, quando ele questiona a crença do rei nos profetas. Agripa era judeu e por isso ele tinha que dizer que ele acreditava nos profetas. Se ele dissesse que não acreditava nos profetas, ele teria problemas com os judeus. Se ele dissesse que sim, ele então corria o risco de Paulo lhe pedir para que ele cresce também no evangelho, então, no evangelho que Paulo estava pregando, porque o evangelho estava confirmando então exatamente estas profecias. E Agripa então usa a ironia como uma tática para não responder ou para retardar a resposta, argumentando que um discurso de meia hora do apóstolo Paulo não seria suficiente para torná-lo cristão. Aliás, ele não tinha a mínima intenção de se tornar cristão. Mas o apóstolo Paulo, apesar de estar algemado, ele era a única pessoa verdadeiramente livre naquele lugar. E era exatamente isso que ele queria também para todos que estavam ali. Ele queria que todos conhecessem a verdade, para então serem verdadeiramente livres, como Jesus mesmo diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso,
com muito respeito. Ele diz que até pediria a Deus para que todos os ouvintes chegassem a ser como ele, ou seja, verdadeiramente livres, apesar das algemas. E concluindo nosso texto, versículos 30 até o 32, aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com eles se levantaram e saíram comentando: este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Diante do relato do apóstolo Paulo, diante de tudo o que eles ouviram, a conclusão óbvia e lógica que Herodes Agripa, Festo e os demais que estavam ali chegaram, não podia ser outra a não ser a inocência do apóstolo Paulo. E Agripa deixa claro, deixa subentendido ali para Festo, que ele deveria ter declarado Paulo inocente antes de Paulo ter apelado ao imperador. O apóstolo aqui, ele contou mais uma vez como Jesus converteu, mudou um ardente perseguidor da fé a um ávido apóstolo. Conhecer a Jesus transformou completamente a vida de Paulo. Isto ainda hoje pode acontecer também através do nosso testemunho a respeito do Senhor. O Senhor continua ainda hoje, através da pregação do Evangelho, levando as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Já fez isto com nós e faz isto com todos os que ouvem e creem na mensagem do nascimento, da vida, sofrimento, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que Deus, através do seu Espírito, continue atuando sempre em nossa vida, tornando também a cada um de nós corajosas testemunhas da salvação em Cristo Jesus. Legal, queridos irmãos. Assim, chegamos ao final do nosso estudo deste capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos. Agradecemos a sua companhia e lembramos que estamos à sua disposição para qualquer dúvida que você possa ter. Que Deus abençoe a você, a sua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.